Meia-noite, minha gente. Meia-noite, eu aqui me questionando até que ponto tem beleza na tristeza. Não é alegria, é beleza mesmo. Eu estava agora, há pouco, acabei agora, de assistir um programa sobre o primeiro ano da criação do programa Jovem Guarda. Era um musical que começou a passar em 1965 e estava justamente esse que eu assisti hoje, essa reprise, eu acho gravado em VHS porque tá cheio daqueles defeitos. Estava completando um ano desse programa, né? Jovem Guarda, quando se fala em Jovem Guarda, se lembra de quem? Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Wanderleia, que foram justamente aqueles que dirigiram o programa. Mas eu voltei no tempo, minha gente, sabe? Até mesmo as roupas, aqueles modelos de roupas que foram moda em determinada época. Eu olhando aquilo e eu viajando. Dá tristeza, e me dá. Mas é isso que eu digo, é uma tristeza bonita. Tem beleza naquilo, você lembrar que estava naquela época, participando do que era moda naquele tempo, desses cantores que faziam mesmo a alegria de todo mundo. Eu lembro que o LP do Roberto Carlos era o nosso presente de Natal. Todo ano o Roberto Carlos lançava o LP dele no final do ano. O LP é aquela bolacha, né? E era o presente de Natal. E como a gente aguardava aquele disco para aprender todas as músicas. Antes tinha só que eu esperar coincidir tocar no rádio para poder a gente ouvir, até gravar, até que o disco chegava. E foi um turbilhão assim de recordações que eu tive, embora a tristeza também estava ali presente. Por quê? Porque a tristeza daquilo que se foi entre os nossos dedos, aquilo que passou, aquilo que não volta mais, e pelo fato da gente ser impotente diante do passado, dele não mais voltar, é que dá essa tristeza, é que dá esse desamparo na gente. Vocês devem saber do que é que eu tô falando. E o que é que se faz para abafar, consolar a tristeza? Cada um tem seus remedinhos, não é? Seu band-aidzinho para colocar na alma. Minha gente, eu procuro recorrer sempre à beleza. E aí que mais uma vez eu mostro para vocês como esses bebês fazem parte da minha vida, do meu dia a dia. Como eles não são apenas um produtozinho, um pedaço de plástico que está ali enfeitando na estante, não. Não, não, não. Eles são vida, eles são companheiros. Eles interagem comigo na medida que eles fazem despertar reflexões, eles fazem despertar consciência de determinada coisa que pode estar me incomodando naquela hora. E eu vim imediatamente pegar esse bebezinho, porque esse bebezinho, pelo fato dele ter assim os cabelinhos branquinhos, ele representa o guardião da minha memória. É ele que está geralmente aqui na estante, junto a essa caixa aqui, esse depósito. E o que é que tem nesse depósito? Nesse depósito tem minhas fotos. Fotos, olha, antigas, desde que eu era pequena. Poucas, né? Porque quando eu era pequena não era assim tão simples de ter fotografia, não é? E até há uns 15 anos atrás, quando ainda não se tirava fotos digitais. Hoje em dia que a gente nem revela mais foto, né? Nessa época ainda era a máquina que se revelava aqueles rolos de foto, né? E ele é quem tá aqui tomando conta, é o guardião da minha memória. Eu nem gosto de olhar, me dá muita tristeza. Me dá muita tristeza, me causa
um sentimento de impotência muito grande, embora a gente saiba, ou devesse saber, que nós temos um tempo limitado, nós somos seres finitos. E segundo o filósofo, o período de vida que a gente vive, de décadas, 1, 2, 3, 4, 5, é mais do que suficiente. A gente aqui acha que passa rápido, né? Mas é suficiente desde que a gente tenha sempre a consciência disso. Que o nosso tempo é limitado, que o que é hoje pode não ser amanhã. Tá aqui a prova disso. As pessoas que estão retratadas aqui, quase todas já não estão mais aqui presentes. Mostro só a foto aqui que eu tenho da minha família. Sim, porque eu já tive uma família presente, em carne e osso. Já comemorei Dia das Mães. Dia dos Pais, poucos, porque o meu pai morreu e ainda era muito menina. Então, mas tá aqui, olha. Quem resta daqui dessa foto? Eu aqui, essa pequenininha, o meu irmão. E a minha irmã não dá para dizer que, embora ela ainda esteja respirando, mas ela já não está mais presente, não é? Então, eu nem sei dizer se ainda está viva, não é? Mas o fato é que esse programa que eu disse para vocês que eu acabei de assistir, veio me despertar todas essas recordações e, como eu estou dizendo para vocês, para eu não afundar na tristeza profunda, na melancolia, aí eu recorro a quê? Porque todo mundo tem que ter, não é? Uma válvula de escape para esses momentos que tá sentindo o peito muito apertado. Então, eu recorro à beleza que eu encontro nos meus bebês. Aí, mais uma vez, eu mostro como eles não são somente bonecos. Eles são objetos que fazem despertar em mim o entendimento, que fazem despertar em mim o afeto e o reconhecimento pelo meu presente, o meu dia a dia, o que eu ainda estou vivendo e usufruindo da vida nesse momento. A literatura também é algo muito bom para consolar a gente quando a gente se identifica com a obra. Por exemplo, falou de passado, eu lembro imediatamente de 2 livros. Triste, é bem verdade, mas é o que naturalmente me atrai. Então, olha, vocês devem conhecer, não é? Talvez já tenham lido, ou tenham assistido a novela. Éramos 6. A história da Dona Lola, não é? Aquela mãe de família dedicada, amorosa, que tinha o grande sonho de ter a casa própria e que durante todo esse livro a gente vai vendo ela com os filhos, ela cuidando com o marido, sempre na maior dedicação, mas o tempo passa e tudo vai ruindo. E no final, Dona Lola acaba sozinha, no asilo, nem a casa ela ficou porque ela abriu mão para ajudar um filho, o marido morreu, o filho morreu, enfim, a vida. A vida que não está parada, a vida que está andando, que a gente vai ter que sair de cena para que outras pessoas comecem a protagonizar. E aí, minha gente, tem também a continuação, Dona Lola, a continuação do Éramos 6, certo? Eu não considero que muita coisa mudou, não. A Dona Lola vai morar com a Isabel, a filha, né? Vocês lembram? A filha Isabel, mas a realidade também pesa muito em cima da Isabel. A Isabel tá tendo uma vida quase que igual à da mãe, um casamento ruim, aqueles aperreios, aquele aperreio de cuidar do filho. E a Dona Lola, no entanto, embora toda a tristeza, a preocupação com o filho que não deu mais notícia, o Julinho, que foi para quem ela cedeu a casa, que por ser rico, ele adquiriu assim outros valores e ele não passou a não dar mais importância para a Dona Lola, para a família dele. Mas, contudo, a Dona Lola, ela tá agradecida à vida, ela tá
grata pelo que ela viveu. Ela não se corrói em mágoas, ela não se destrói na tristeza. Ela é pesada sim, mas ela é muito consciente de que foi uma vida toda ali, registrada no sangue dela, em tudo que ela viveu. Então, ela tem sempre aquela postura humilde, aquela postura de delicadeza, e é isso que torna a história muito bonita, embora ainda sendo uma história triste. E para mim, eu gosto de assistir, de ler, porque é bem escrito, é bonita o estilo da autora Maria José Duprat, e é a minha maneira de lidar com essas recordações, com essa tristeza, com essa melancolia, que faz parte da minha vida, que um dia também vai fazer parte da sua, se é que ainda não faz, e que sempre é bom a gente não se deixar bater somente por essa tristeza. Procurar descobrir a beleza que tem na tristeza, porque tem sim, minha gente. Se a gente prestar atenção, ela é dolorida, mas ela também é bela porque ela revela uma potência até ela se tornar essa emoção ardida. Ela teve toda uma construção e que geralmente a gente deu muito de si. Por isso é que quando ela vira passado e vira tristeza, deixa a gente assim tanto quanto desarmado, cabisbaixo, mas mesmo assim reconhecido e agradecido por tudo que passou. E alerta de que, independente do que passou, se foi bom, se foi ruim, se foi os dois, que a gente ainda tá vivo, a gente ainda tá pulsando. Então, ainda é época da gente continuar usufruindo desse momento presente. Tchau. Uma boa noite a todos vocês.